Mas que você corra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do orixá. O Brasil ele é construído em cima dessa ideia da democracia racial. Então, você tem ali o negro, o branco e o índio vivendo harmonicamente. Só que essa harmonia nunca foi exaltada pelo preto e pelo índio, entendeu? Quem se orgulha dessa pirâmide tá orquestrada desse jeito, em tese, de uma forma harmônica, sempre são as pessoas brancas. E esse é o problema mais sério. Essas outras duas perspectivas são fundamentais para construir uma ideia real, um panorama real do que é o Brasil que a gente vive, só que elas nunca estão presentes. E os camburão que são favela e desce salajão, bomba relógio prestes a estourar. Então acho que o problema sério que a gente tem aqui é conhecimento. Nos Estados Unidos isso é prejudicial, só que eles já têm uma outra construção, uma outra implicação política, e eles conseguiram imprimir de certa maneira um pouco mais a perspectiva deles, porque eles se fundiram com o mercado através da música, e acho que é uma conquista gigantesca isso aí, sabe? Entenderam muito rápido, mas a organização é outra, sabe? A maneira como os abolicionistas de lá lutou e a forma como os abolicionistas daqui lutou é completamente diferente. Isso interfere sim na maneira de contar a nossa história hoje. Entendeu? Então acho que é conhecimento. Eu compartilhar informação, eu levar essa informação para a molecada. E uma parada que precisa acontecer urgentemente. A gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade. Ele tá no nosso dia a dia, sabe? No meu, tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu. Não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar 1 milhão de injustiças que o Brasil cometeu, comete, e que se a gente não fizer nada, vai continuar cometendo. Mistério tipo Lago Ness, sério, tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Você já viu uma notícia de uma prefeita no Maranhão, sei lá, que roubou o dinheiro da prefeitura e desapareceu? Você já viu a entrevista das pessoas falando sobre ela? Que nunca ia imaginar que ela ia roubar porque ela é tão bonita, uma mulher daquela, sabe? Aquilo ali fala justamente como eu até acho engraçado isso, porque tá todo mundo estupefato, como que uma mina loira roubou, sabe? E acho que essa história é uma metáfora de como a política no Brasil funciona e de como se veem as outras etnias não brancas do país, entendeu? Esse estereótipo é muito difícil de desconstruir, é por isso que você não tem representatividade dentro do Congresso, dentro dos governos, dentro da prefeitura e muito menos na presidência, entendeu? Você tem uma construção, a gente vive em um país onde a palavra negro é um sinônimo de um qualquer um Zé Ninguém. Entendeu? Então, nego comprou um carro, ele acha que é alguma coisa agora, neguinho tá indo pra gringa agora, já tá achando que pode vir discutir com os outros, entendeu? Isso deixa gravado dentro da alma do brasileiro que ele não quer receber ordem de neguinho, entendeu? E é por isso que o Congresso tá vazio de preto. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés, os hebreus, pés no breu, onde o inimigo é quem decide quando ofendeu, cê é louco. Eu acho que a gente evolui a passos lentos, mas fico feliz porque são passos lentos e firmes, que são caminhos sem volta. Então, conhecimento, uma vez que você alcançou a informação, você nunca mais vai dormir tranquilo, entendeu? Quando você sabe, é o que Malcolm X dizia, se você apresenta para uma multidão sedenta um copo de água suja, ela vai beber essa água suja, mas se você colocar perante a multidão sedenta um copo de água suja e um copo de água limpa, ela vai saber discernir e saber qual água ela deve beber. Então, é isso que a gente faz quando a gente oferece informação e as pessoas acessam essa informação. A inclusão dentro das universidades, que até então era um espaço, ainda é um espaço majoritariamente branco, mas que começa a ter algumas pigmentações e fazer com que outros pontos de vista entrem dentro da universidade, isso é um caminho sem volta, sabe? E por que tem o choque? Porque nunca foi assim. A população branca do Brasil nunca se viu afrontada, entendeu? A população branca do Brasil, ela acredita que a população negra e índia é uma minoria, quando não é verdade, sabe? A opinião do Brasil é definida pela opinião do Sudeste, na sua grande maioria das vezes,
E é uma população que grande parte não faz a menor ideia do que acontece dentro do Brasil, sacou? Que não consegue sair do próprio umbigo. Isso é prejudicial para a lógica do Brasil e é esse confronto, esse conflito que está acontecendo nesse momento. Por que que num prazo de pouco mais de uma década houve um salto nas pessoas que se declaram negras e pardas? Porque essas pessoas passaram a entender que a etnia delas não é um problema, não é um impedimento para que elas frequentem um ambiente, sabe? O ambiente universitário, o ambiente profissional, entendeu? O ambiente de representação política é uma luta. É a luta que foi do João Cândido, é a luta que foi do Abdias do Nascimento, é a luta que é a luta do Racionais, é a luta que é a luta do Emicida, porque é importante que a gente fala, sabe? Tudo isso são teclas que a gente vai batendo e vai continuar batendo para que cada vez mais essa informação chegue, as pessoas tenham coragem de falar, de se posicionar, de denunciar, sabe? Até que a gente chegue no dia em que nenhum de nós tem que se preocupar com isso, que é algo que eu acredito que eu não vou ver. Mas talvez a filha da minha filha. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão que são guerreiros a retraficar. Com a avenida sem alajão, bomba relógio prestes a estourar. Eu acho que isso bate intenso no Brasil de hoje. Curiosamente, tudo foi escrito antes. Mas, infelizmente, como é uma coisa que se repete, então parece que o homem na estrada do Racionais é atual. E é atual, infelizmente. Entendeu? Agora, tem uma coisa muito foda que aconteceu comigo lá em Madagascar. Durante a noite, eu cheguei numa ilha que chamava Nosy Be. É uma ilha fantástica, um lugar que as pessoas chamam de ilha perfumada, porque lá eles plantam uma parada que chama Lang Lang, que é a essência de perfume. Então o vento bate à noite na ilha e realmente a ilha fica cheirando perfume. Então quando você desce do avião, vem aquele cheirão de perfume. E andando por Madagascar, eu tive que subir até o norte da ilha de carro e não tinha casa, não tinha luz no caminho. É uma ilha bem pobrezinha mesmo. E o carro vinha passando no meio da escuridão e tudo era iluminado só pelo farol do carro, sabe? Passa aqui, ilumina, são várias flechas. No meio desses vários flashes tinha mas muita gente andando ao léu, de noite, tipo vagando no meio da floresta, sabe? Andando sem rumo. Em alguns lugares passava e tinham outros grupos de pessoas que estavam meio sentados, com o olhar perdido também, sabe? Todos, enfim, devia ter suas casas e tudo mais, mas foi uma imagem muito forte, assim, de como eu vi aquilo tantas vezes. Eu já tinha visto em outro lugar, já tinha visto isso em Antananarivo, que é uma cidade maior, mas também tem seus buracos também. E aí eu comecei a pensar naquela música que a Elza canta, da carne mais barata do mercado ser a carne negra, que vai de graça pro presídio e que vai pro hospício. E o hospício eu nunca tinha entendido intensamente dentro da música. Eu sempre pensava, tipo, é mesmo, né? Vai de graça pro hospício, e eu não refletia muito sobre isso. Quando eu fiz esse trajeto, vendo aquela quantidade de pessoa andando ao léu, com o olhar perdido, aí eu compreendi o quão a opressão enlouquece alguém a ponto dessa pessoa sair vagando pelo mundo sem saber de onde ele veio, para onde que ela vai e o que vai acontecer em sua vida. Eu vi muito disso passeando ali pelo interior de Madagascar. E aí eu voltei para Boa Esperança, né, que eu já escrevi voltando ela, que eu escrevi quando eu estava já voltando para São Paulo. E aí eu comecei a refletir sobre isso, da carne mais barata, do hospício e do navio negreiro, que infelizmente é distante, mas é presente. A imagem do navio em si é algo distante, mas a violência, o genocídio, tudo isso ainda é atual, infelizmente ainda é muito atual na realidade do Brasil. O que acontece na cabeça de um jovem branco que não acontece na cabeça de um jovem negro, principalmente na sua infância? Você tem uma série de ícones
referências, pessoas importantes falando sobre temas importantes, e isso te conecta com aquilo, te faz te ver como igual, e aquilo é sim uma possibilidade, porque é uma representação, entendeu? Agora, quando a sua etnia é subrepresentada sempre nos mesmos lugares, sem passar algumas linhas, você se coloca realmente como algo inferior. Fazer essa busca hoje, reconectar essa história do jovem negro de hoje com essa história ancestral, que até antecede a escravidão, sabe? Eu também não quis ficar batendo na tecla da escravidão, porque é o seguinte, eu queria falar disso com uma metáfora em alguns momentos, mas a pesquisa do disco antecede isso, sabe? Eu queria mostrar que a escravidão não define a história da África, a escravidão interrompe a história da África, entendeu? E esse é o grande mal do Ocidente, sabe? De quando vai tocar na África, a África, os escravos não são escravos, existiam histórias acontecendo ali, sociedade se formando, muitas tecnologias em curso que foram interrompidas pela invasão dos europeus. Então, quando eu toco nisso e tento amarrar a minha maneira essa história com a história do passado, acho que eu estou restabelecendo uma linha e criando uma referência para que esses jovens também entendam o quão foi grandiosa a contribuição deles para que o mundo tivesse aonde está, sabe? No viés positivo, principalmente, sabe? Na linha que coloca a humanidade como um elemento em evolução, entendeu? É esse tipo de coisa que eu preciso fazer, eu preciso construir referências, eu acho muito importante construir referências. Então, até por causa dessa minha preocupação que eu me exponho tanto, é por causa dessa minha preocupação que eu vou na televisão, é por causa dessa minha preocupação que eu dou entrevista, é por causa dessa preocupação que eu saio numa revista, entendeu? One love, amor por vocês, sério, Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar meus pés. Teve um momento do processo criativo inteiro que o disco quase chamou 1 milhão de coisas na cabeça. E era essas 1 milhão de coisas que estava circulando ali. Quando eu sentei junto com o meu parceiro que fez a ilustração da capa, o André Maciel, ele tem um ateliê que chama Black Madre. É muito curioso também como isso já está ligado a história que o disco estava contando. E sentado junto com ele, a gente ouvia o disco várias vezes, parava, conversava, tanto ele quanto o Adriel, que fez o projeto gráfico inteiro também. A gente começou a conversar sobre como a gente ia sintetizar isso aí, como a gente ia colocar esse título ali. E a gente chegou nesse consenso de que tinham tantas informações que seria interessante colocar isso no formato de uma ilustração grande. O primeiro projeto de capa, na verdade, ele era uma foto maravilhosa de Angola, que era um monte de criança, mas muita criança mesmo sorrindo, brincando na rua, que nós trombamos um monte de criança lá no Sambizanga. Mas aí o Kendrick Lamar lançou o disco e a capa do Kendrick Lamar é uma foto preta e branca com a pá de moleque também na frente da Casa Branca. E aí, se não tivesse o Kendrick ia ser da hora, mas aí parecia que era uma cópia daquilo, mas a gente tava com essa foto também doido pra usar, a gente deu uma segurada e falou, vamos colocar isso no formato. Aí começamos a desenhar em cima dessas fotos e tudo mais. Só que a gente chegou nessas imagens, começamos a encontrar, tipo, algumas coisas que são parte do estereótipo e do entendimento que as pessoas têm quando você ouve falar da África. Então você vai ter animais selvagens, árvores, e você também tem ali, tipo, o navio do tempo da colonização, dentro do mar, mas frente a um redemoinho que sai da mão do povo do terceiro mundo, sabe? A gente começou a viajar muito nisso, tanto que a gente chegou nessa frase: hoje vem de nossas mãos o redemoinho que faz com que o navio do colonizador se perca. Que arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não num trono. Logo somos reis e rainhas, somos mesmo entre leis mesquinhas, vamos. Não colocaria como denúncia, colocaria como exaltação, como representatividade, entendeu? Denúncia seria se eu só visse malefícios e agressões no ambiente que eu passei. Não é só isso, sabe? Eu até acho que o disco passeia por isso, mas não acho que a totalidade do disco fala sobre denúncia e sobre racismo. Acho que é um disco sobre intelectualidade, sobre beleza, sabe? Sobre força, não necessariamente onde as pessoas costumam ver essas características.
E é por isso que tem tudo isso aqui. Eu realmente me considero um representante daquilo, sou a continuidade de muitas dessas coisas, sou fruto de muitas daquelas imagens e por isso eu estou aqui, ter meus antepassados ali, acorrentados, gritando. É uma energia que me motiva, me inspirou e que eu carrego sim, é a mesma coisa que eu faço hoje, é a mesma coisa que o hip hop tenta fazer, acorrentado pela miséria, pela pobreza, pela opressão e gritando, sabe? E aí é com esse grito que a gente quebra as correntes. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Então acho que isso foi a coisa mais forte e que eu mais refleti durante a viagem. Porque realmente isso mostra o quão a nossa história é interrompida de uma maneira brusca e não existe, não tem uma maneira de eu me conectar com isso aí através do livro de história, através das mil formas de comunicação que vem até mim, porque na história brasileira a contribuição do afrodescendente é subjugada, é colocada de lado, sabe? Ela é minimizada, quando não transformada em uma coisa invisível, entendeu? Então, o Carlos Moore, ele fala uma parada que eu acho muito foda. Ele fala que na ausência de informações positivas sobre a África, a gente teve que se esforçar e criar essa África mítica, que a gente idolatra, que a gente venera, sabe? Então a gente criou esse estereótipo positivo para que ele fosse a nossa fonte de força. E aí quando eu viajo para Angola e para Cabo Verde, eu encontro, curiosamente, uma série de elementos na cultura desses países que são coisas que eu achava que eu tinha inventado da minha cabeça, sabe? Então, desde do ato de se contar a história, isso ter atravessado tantos tempos e os milhares de mitos e lendas e coisas que falam também sobre o Brasil, sabe? Tudo isso me fez entender essa viagem como uma grande volta para casa, sabe? Mesmo entendendo que eu sou brasileiro e que lá a minha perspectiva também é a perspectiva de um estrangeiro, mas de um estrangeiro que sabe que em algum momento seus antepassados foram arrancados de lá, ou da Nigéria, ou da Eritreia, ou do Sudão, e que eu preciso reestabelecer isso para poder seguir em frente. Eu costumo brincar com os camaradas aqui quando a gente fala disso, que é o seguinte: nessa conversa, nessa história, é como se fosse uma corrida de revezamento, sabe? Onde vem um correndo, passa o bastão e o outro continua. Na história dos pretos, a gente está esperando esse bastão chegar e quando a pessoa chega, ele está com a mão vazia. Então você não sabe se você toca a sua história dali para frente ou se você volta para trás para entender o que aconteceu, sabe? É nesse momento que a gente vive. Já dizia o poeta: a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado. Eu acredito no meu ponto de vista, porque eu circulo por vários Brasis, entendeu? Então, da mesma maneira que daqui a pouco eu vou estar lá no Jardins fazendo uma reunião, eu também vou estar mais tarde lá no Fontales com meus parceiros na laje lá trocando umas ideias, entendeu? Eu acho que eu tenho uma perspectiva honesta do Brasil. Daqui a pouco eu estou na Bahia, depois na Paraíba, depois em Porto Alegre, e isso faz com que eu consiga ver as diferenças do Brasil e pensar em uma linha que costure todas elas. Aí você tem que procurar alguma janela que te pareça confiável, mas a verdade só vai te parecer confiável de acordo com o que você acredita, entendeu? De acordo com o que você quer acreditar, de acordo com o que você concorda, sacou? Eu me preocupo com 1 milhão de coisas. Eu me preocupo com a comida que eu ponho no meu prato, eu me preocupo com a roupa que eu visto, eu me preocupo com a música que eu ouço, eu me preocupo com os livros que eu leio, entendeu? Nem todo mundo tem essa quantidade de preocupação. Então, não são todas as pessoas que vão se preocupar com a existência do agrotóxico na comida, não são todas as pessoas que vão se preocupar com a existência de trabalho escravo no século XXI, sabe? Não são todas as pessoas que se preocupam com a falta de moradia para uma série de outras pessoas, entendeu? Como me preocupo com esses temas, eu me mantenho próximo de veículos que falam disso, entendeu? Que apontam isso
na grande maioria das vezes, pelo menos. E alguns outros não também, mas acho que é importante eu circular por eles também, porque eu consigo trazer olho de lá para as coisas que eu acho importante de falar, sacou? Mas em geral o que eu faço mesmo é ler livro velho, porque é impressionante como os velhos já sabiam das coisas, sabe? Se você vê a mitologia iorubá, ela fala isso, a tábua de Fá é isso, tem 256 caminhos. Tudo que acontece hoje já aconteceu em outro tempo, já aconteceu com outra pessoa. E é louco como a história é cíclica e os pensadores da Europa descobriu isso depois, entendeu? Estão descobrindo ainda, mas é nisso que eu acredito. É por isso que eu vou pesquisando nos livros mais antigos. Gosto de ler uns caras tipo Eduardo Galeano, sabe? Gosto bastante. E nos últimos tempos eu tenho lido mesmo sobre a África. Sobre a África antes da escravização. Isso é o que tem me deixado fascinado. E eu gosto também no Brasil, eu gosto de pegar uns contrapontos também, tipo Darcy Ribeiro, sabe? Florestan Fernandes, uns caras que vagabundo adora chamar de comunista mesmo, e mesmo que fosse, apresenta uns pensamentos bacanas sobre o Brasil, e se for também, acho da hora, tem que se posicionar quem é mesmo, tá ligado? Não é crime nenhum, não. E é isso que eu vejo várias pessoas silenciar também, que eu não acho bacana, porque fala-se de Cuba, né, meu? Fala-se da União Soviética, fala-se da Coreia do Norte e se aponta ali o fracasso do comunismo, né, o fracasso do socialismo. E aí os caras olham para essa realidade de merda que nós vivemos e aplaudem isso aqui, achando que isso aqui é o sucesso do capitalismo, tá ligado? Acho que a gente tem que ser adulto, a gente tem que ser maduro para falar que, mano, tem uma pá de merda aqui também e se a gente quer um mundo melhor, nós temos que refletir sobre esses buracos aqui, que é dentro do que nós vivemos. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados. Eu acho que é importante, o posicionamento é importante. Como começou de uma maneira importante, principalmente, era uma pauta muito bacana, muito popular. A gente vai conversar sobre o transporte público, mas isso se perdeu no meio de 1 milhão de bandeiras e eu acho que o protesto virou uma micareta e desde então é uma micareta, sabe? Então você tem agora esse barato do boneco inflável, que é o bagulho mais bizarro que podia acontecer num protesto sério, sabe? Isso mostra que não é sério, entendeu? Que lugar do mundo que uma população que está reclamando, que está sem dinheiro, tem dinheiro para fazer um monte de boneco inflável e rodar um país, tá ligado? Vai olhar na Síria, o que é protestar, um bagulho sério. Vai olhar em Angola, que os manos foi falar de política e foi tudo pra cadeia, tá ligado? Sei lá, pra mim que roda o mundo, vejo um monte de coisa, tudo isso começou a gritar muito mais, sabe? Então foi por isso que eu também puxei o freio, sabe? Foi por isso que eu olhei e falei, tem que entender agora, porque é o seguinte, o protesto ele é importante, ele é fundamental na construção do que a gente quer. Só que ele precisa fazer justiça a um projeto em andamento, entendeu? O protesto pelo protesto, porra, mano, faz um churrasco então, tá ligado? É o seguinte, se você não tem uma construção ali em andamento, se aquilo não representa um projeto político, então, enfim, é uma festa. E é o que tem acontecido, entendeu? De um tempo pra cá, todo mundo entende de política. De um tempo pra cá, todo mundo é expert em economia, sabe? E de um tempo pra cá, as coisas têm piorado, a gente tem tido grandes retrocessos, pode olhar pro Congresso, que é o melhor exemplo disso. E todo mundo acredita que o grande problema do Brasil é a presidente da República. Que eu também acho que tem um viés machista nisso aí, porque tem uma parte de implicação que nunca perguntaram pro Lula, nunca perguntaram pro Fernando Henrique, só que agora ela tem que fazer o barato porque é ela que tá lá, entendeu? Então acho que também tem esse viés machista no meio de tudo isso aí e meu posicionamento continua sendo o mesmo, não me vejo fazendo coro a isso dessa maneira ignorante, sacou? Tenho minhas cobranças, tá ligado? Tenho meus desencontros com a gestão do Brasil hoje, mas também tenho consciência de que eu vivo num país que é dividido desde sempre, entendeu? E se hoje ficou em evidência que o Brasil é um país dividido, até isso é uma conquista.
Cidades são aldeias mortas, desafio nonsense, competição em vão, que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Eu acho que tem alguns pontos que são óbvios de política. Primeiro, a presidência da República ela tem que ser cobrada, óbvio isso, mas isso não é uma coisa que eu preciso conversar com você. Olha o tamanho do Brasil, olha a proporção, olha a nossa história, olha a quantidade de desigualdade que a gente tem. É óbvio que você precisa pressionar o presidente da República para que façam-se mudanças positivas no país, entendeu? Então, não é a partir disso aqui. Agora, dentro do país que a gente tem e o país que a gente quer, sabe? Qual o país que eu quero e qual o país que você quer? Como você se vê dentro desse país, como eu me vejo nesse país, tá ligado? O que é crime pra você e o que é crime pra mim, entendeu? Corrupção na mão desse aqui pra você é crime, mas nesse aqui não é, entendeu? É essas opiniões de 2 pesos e 2 medidas que tem que se tomar cuidado, entendeu? E é isso que esses protestos têm feito, sacou? Tá todo mundo lá, principalmente aqui em São Paulo, que é onde tem uma pá de manifestação gigante, o vagabundo lota a Paulista, sai gritando bravão e as torneiras tão secas. Água em escassez, bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por 6, escolher qual veneno te mata, pois somos tipo pá. Como você vira, eu não faço a menor ideia. Primeiro era saber primeiro era conversar, mas o brasileiro não é educado pra conversar. Pra conversar não, pra discordar, né? Conversar a gente consegue, a gente conversa sobre futebol, dá umas risadas, sabe? A gente faz um monte de piada, a gente dá risada, fala de música, às vezes dá risada, sabe? Agora dos temas urgentes, aí a gente não é educado para discordar, sabe? Principalmente hoje. A última eleição, ela aflorou uma coisa muito ruim do brasileiro, que é esse negócio desse radicalismo maniqueísta, sabe? De tipo, é o bem e o mal, as referências da gente é muito antiquada, sabe? Esse medo, esse fantasma do comunismo que não sai de debaixo da cama do brasileiro até hoje, entendeu? Mesmo hoje, no mundo que a gente tem, e você ainda vê alguém falar sério que a gente está virando um país comunista, isso aí me faz ter muito pouca esperança na possibilidade de dispersar um caminho, sabe? O que eu acredito que a gente deve fazer, eu e quem se preocupa com isso, é compartilhar informação, sabe? Não podemos retroceder, entendeu? Durante muito tempo a nossa luta e nosso discurso foi sobre avançar. Nesse momento a nossa luta infelizmente se tornou não podemos retroceder. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho.